Aleluia, glória a Deus, mais um vídeo, né? Vídeo de número 291, onde eu estarei deixando aqui registrado e poder compartilhar com você a leitura do capítulo 21 de 1 Samuel. Tem como título, Davi vai para Nabote. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nabote. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, pode comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois este é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Ela, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor? Dê-me essa espada. Davi foge de Gade. Naquele dia, Davi foge para Gade. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gade. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me falta loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer ao meu palácio? Aleluia! Capítulo 21 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 21, ele vai relatar como um fugitivo desesperado, temendo a perseguição de Saul, ele engana o sacerdote Aimeleque em Nob para conseguir comida, pães consagrados e a espada de Golias. Em seguida, foge para Gade, onde se finge louco diante do rei Aquis para salvar sua própria vida. Qual é o esboço, então, desse capítulo? São apenas 15 versículos, tá? O primeiro é versículos 1 ao 9, Davi e Nabote, pão e armas. Davi chega a Nabote e mente para o sacerdote Aimeleque, alegando a missão secreta de Saul. Aimeleque, com medo, dá a Davi os pães sagrados da propiciação
priorizando a fome de Davi sobre a lei. Davi obtém a espada de Golias que estava no tabernáculo. Doeg, o edomita, servo de Saul, observa a cena. Davi em Gate, fuga e simulação. Versículos 10 ao 15. Davi foge para o território filisteu, procurando refúgio com Aquis, rei de Gate. Os conselheiros de Aquis reconhecem Davi e relembram suas vitórias contra os filisteus. Temendo por sua vida, Davi finge insanidade, loucura para ser solto. Aquis descarta Davi, permitindo que ele fuja. Temas principais: a fragilidade humana e o medo de Davi, a mentira de Davi e as consequências da perseguição, a necessidade de depender de Deus em tempos de crise, né? Vamos aplicar esse versículo, esse capítulo nos nossos dias de hoje. A história de Davi em 1 Samuel, capítulo 21, nos ensina sobre a confiança em Deus em momentos de desespero e sobre como Deus pode providenciar encontros e provisões inesperadas em nossas vidas. Em tempos de dificuldade, é importante buscarmos o que Deus já nos forneceu. Assim como Davi reconhece sequer nossas lutas podem se tornar parte do nosso testemunho. A fé pode ser desafiada em nossas cidades de Gade, mas agir com fé, mesmo que de uma forma que pareça loucura aos outros, pode ser a chave para a nossa sobrevivência e provisão. Uma curiosidade importante ou interessante sobre esse capítulo é o uso da espada de Golias. Há um simbolismo profundo em Davi, que derrotou o gigante em sua juventude. Agora, portanto, a própria espada dele, como símbolo de sua luta, continua contra as forças que oprimem. Além disso, este capítulo ilustra a complexidade da vida de Davi. Ele é chamado segundo o coração de Deus, mas também é um homem que enfrenta dilemas morais e a fragilidade humana. Deus abençoe, bênção de Deus, poder então compartilhar a leitura desse capítulo 21 do livro de 1 Samuel com você. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo, querendo Deus. Aleluia, glória a Deus.